Fala pessoal, meu nome é Henrique Gama e vamos concluir hoje o eixo teórico sobre o nosso estudo da análise de variância da regressão. Pessoal, após a conclusão da nossa análise de variância da regressão, eu quero aproveitar esse nosso último momento para fazer um resumão de tudo aquilo que nós vimos no nosso curso. E é claro, esse resumo não dispensa você de ter assistido todas as nossas aulas anteriores. Aqui, basicamente, eu vou fazer uma recapitulação das fórmulas que nós utilizamos e quando nós devemos utilizar elas. Se você não entendeu o conceito por trás disso, não adianta de nada. Bom, e depois, em uma ou duas aulas, nós iremos fazer alguns exercícios que eu irei selecionar para vocês. Vocês irão perceber na resolução dos exercícios que eles são bastante repetitivos e você simplesmente vai precisar conhecer e aplicar a fórmula. Se você conhece a fórmula, você faz. Se você não conhece a fórmula, você não faz. E se você conhece a fórmula e não sabe aplicar ela, você também não faz. As questões são fáceis. Vocês vão perceber quando nós formos resolver elas, mas só no próximo bloco. Vamos agora iniciar uma síntese de tudo aqui. Nesse momento, eu gostaria de fazer algumas tratativas interessantes com vocês sobre a nossa análise de variância da regressão, que nós vimos no nosso último encontro. O que você tem que saber aqui? Primeiramente, você tem que identificar quem é a sua fonte de variação. E aí nós temos basicamente três fontes de variação. Nós podemos ter o modelo ou a regressão, o resíduo ou o erro e o total. E aí eu trago um outro conceito. O nosso modelo, ele também pode ser chamado de equação. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque quando nós formos tratar da soma dos quadrados e dos quadrados médios, eles geralmente são expressos tratando como a inicial da fonte de variação. E aí você não pode confundir, porque, por exemplo, se ele chamar SQR, só que esse R tratando da regressão, você não pode confundir com o SQR que trata sobre o resíduo. Então fique bastante atento, primeiramente, em quem é a sua fonte de variação. Bom, depois, o que nós precisamos saber também? É a soma dos quadrados. Pessoal, na grande maioria esmagadora, essa soma dos quadrados vão ser fornecidos para vocês. E quando elas não forem, vocês terão que realizar basicamente uma operação de soma em uma tabela. Então fica bem tranquilo de você encontrar esses valores. Nós vamos resolver alguns exercícios posteriormente que eu vou mostrar como vai ser feito isso para vocês. O número de graus de liberdade. Aqui é importante, pessoal. Você tem que ter em mente que o seu modelo ou a sua regressão, ele vai ter 1 grau de liberdade. O erro, o resíduo, vão ter n menos 2 graus de liberdade. E o total vai ter n menos 1 grau de liberdade. E por último, pessoal, eu quero tratar com vocês sobre o nosso quadrado médio. O nosso quadrado médio, ele versa basicamente sobre variância. Vamos deixar isso anotado. E nós temos dois casos especiais que é bastante importante que vocês fiquem atentos. Pessoal, eu vou até deixar em outra cor. O nosso QMR, primeiramente. Esse nosso QMR, que nada mais é do que o quadrado médio do resíduo, ele trata sobre esse carinha aqui. E vocês sabem quem que é esse cidadão? Pessoal, isso daqui é o nosso estimador da variância. Então, quando a questão exigir o estimador da variância, você já sabe aonde você vai encontrar ele. E tem um outro ponto que eu preciso tratar com vocês, é sobre o QMT. QMR. Aliás, é QMT, né? Eu que deixei R aqui. Show de bola. Esse carinha aqui, pessoal, ele é a nossa
variância amostral. E é bem intuitivo de verificar isso, né? Por quê? A nossa variância amostral, nós vamos ter uma soma dos quadrados no numerador e no denominador nós vamos ter n menos 1. Tanto no nosso curso de variáveis aleatórias que já está disponível na plataforma do QC, isso foi demonstrado para vocês. Beleza. Um outro ponto importante que nós temos que ter em mente aqui, pessoal, é esse conceito da estatística F. A nossa estatística F basicamente vai ser uma razão entre o Q, MR e o Q, M. Aliás, olha eu trocando aqui as bolas, é o Q, MM que é esse primeiro cidadão aqui, dividido pelo QMR. Se você entendeu isso, você está muito bem. O que nós precisamos entender aqui? Fonte de variação, primeira etapa. Saber que a soma dos quadrados elas vão ser fornecidas. E se não forem fornecidas, a tabela vai dar total condições para você encontrar esses valores. O número de graus de liberdade você tem que saber. E os nossos quadrados médios nada mais são do que soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade. E aí eu peço que vocês não confundam. Nós ainda não estudamos isso, mas os conceitos que envolvem a análise de variância, a nova, com a análise de variância da regressão, que é isso que nós estamos estudando aqui, ainda que eles sejam bastante parecidos, conceitualmente, eles são diferentes. Beleza. Um outro ponto importante que nós temos que ter em mente aqui. Pessoal, é possível nós encontrarmos a nossa soma dos quadrados total através dessa relação. Por quê? A soma dos quadrados total nada mais é do que a soma dos quadrados do modelo mais a soma dos quadrados do resíduo. E em algumas situações você também vai precisar encontrar a sua soma dos quadrados do modelo. E aí eu trago duas maneiras que você pode encontrar o seu SQM. Uma das maneiras você vai pegar o seu coeficiente angular e multiplicar pela soma dos desvios de x ao quadrado. E a outra, você vai pegar o seu coeficiente angular e veja bem, nesse primeiro caso, nós estamos elevando o coeficiente angular ao quadrado. No segundo caso, não está sendo elevado ao quadrado. Vamos deixar isso anotado. Elevado ao quadrado. Aqui não está sendo elevado ao quadrado. Fica bastante atento com isso, para você não errar a questão de bobeira. Beleza. E aí, pessoal, a partir disso, se você teve todas essas relações de forma clara na sua cabeça, você está muito bem. E aí eu sei que é bastante informação. E se você não praticar e constantemente tiver um material de apoio para refrescar todos esses conceitos que foram vistos, você não vai se lembrar. O que eu recomendo para análise de variância da regressão? Que você sempre tente construir a sua tabelinha. Beleza? Por quê? A partir da repetição e da resolução de exercício, isso vai, de forma automática, ficar aqui na sua cabecinha. Vamos agora fazer uma revisão de todas as fórmulas que nós tratamos no longo do nosso curso, para você poder até mesmo tentar relembrar e utilizar como material de apoio no futuro. Beleza, pessoal? Inicialmente, eu quero tratar com vocês esse conceito de coeficiente de determinação. Nós teremos um curso especificamente tratando sobre o coeficiente de determinação. Por quê? Eu tenho certeza que alguns de vocês devem estar se perguntando:
Ah, mas no curso de regressão o Henrique não falou sobre o coeficiente de determinação ajustado. O Henrique não entrou em alguns detalhes importantes sobre o que é conceitualmente o nosso coeficiente de determinação. Pessoal, fica tranquilo, nós vamos ter um curso que nós iremos tratar somente desse cara. Por hora, para resolver algumas questões que vão depender desse entendimento, eu trouxe tudo o que vocês precisam saber aqui. O nosso coeficiente de determinação, ele versa sobre o ajuste dos modelos aos dados. Um outro ponto importante, o coeficiente de determinação, que é o nosso R², ele oscila de 0 até 1. E aí eu peço para vocês, não confundam com o R, ou seja, o coeficiente de correlação. Um outro ponto importante, é muito fácil encontrar o R² a partir do R. Por quê? Se eu pego o meu R, que é o coeficiente de correlação, e elevo ele ao quadrado, eu consigo tranquilamente encontrar o coeficiente de determinação. E o contrário também é válido. Se eu tenho o meu Rzinho, e se eu tenho o meu R² e quero encontrar o meu Rzinho, basta eu extrair a raiz dele. E pessoal, tem duas fórmulas aqui que por hora eu preciso que vocês saibam. A primeira delas é que o nosso R² nada mais é do que uma razão entre a soma dos quadrados do modelo dividido pela soma dos quadrados totais, e essa daqui, com certeza, é o formato que mais vai aparecer para vocês. E também, matematicamente, é possível constar que o meu R² nada mais é do que